Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e lembrando que todos os filmes da MCU terão muitos spoilers, então se você ainda não viu nenhum desses filmes, saia daqui agora, corra, faça uma maratona porque Vingadores Ultimato está chegando e depois você volta aqui e corre para fazer uma outra maratona das minhas críticas, já que eu vou falar de todos os aspectos do filme, inclusive das cenas pós-créditos. Falando agora de Capitão América, eu lembro quando Chris Evans foi contratado e confirmado como Steve Rogers, ele tinha acabado de fazer o Tocha Humana do Quarteto Fantástico e além disso ele vinha de uma série de comédias românticas, o que criava um certo estereótipo e um certo preconceito. Então eu fiquei com o pé um pouco atrás quando essa contratação foi confirmada. E assistindo recentemente, eu não consigo mais pensar em outro ator que poderia fazer o Capitão América de um jeito tão bom. Eu não consigo nem lembrar da sensação de não ter aceitado o Chris Evans como Capitão. E aqui o filme tem início no presente, quando o corpo do Capitão América é encontrado congelado, e daí a gente é lançado para o passado na história de origem dele, de como ele se tornou super soldado. E a gente também tem a origem do vilão, que nesse caso é o Caveira Vermelha, vivido pelo Hugo Weaving, que aparece pela primeira vez numa cidade alemã e ele tá procurando o Tesseract, que foi apresentado pra gente na cena pós-crédito do Thor. E o Caveira Vermelha quer dominar as cidades, ele vai além do nazismo, já que aqui a gente tá no final da Segunda Guerra. E ele é tipo um super nazista, mas que ainda assim é contra as coisas do Hitler, já que ele tem propósitos próprios e diferentes. O Steve Rogers aqui, ele tem o seu alistamento negado várias vezes, já que ele é franzino, pequeno e cheio de problemas de saúde, mas mesmo assim ele quer servir o país, não para matar nazistas ou para matar as pessoas, ele quer que o lugar onde ele mora, ele quer tornar o mundo um lugar melhor. E aqui a gente já começa a ter estabelecido a personalidade, a índole e o caráter do personagem, o que é muito importante pra gente se importar com ele e pra entender o porquê dele ser o ícone e o símbolo que ele se tornou para os Estados Unidos e para o mundo. Nós somos apresentados também ao Howard Stark, pai do Tony, e da mesma maneira que o Homem de Ferro 2 começa, aqui tem uma rima visual muito interessante, já que vemos que o narcisismo e essa necessidade de atenção do Tony vem do pai dele, e tem uma apresentação na Feira Stark, que é onde o Steve é recrutado, e a cena é bem parecida, já que ele tá apresentando o Howard está apresentando um produto e ele é cercado de mulheres, mostrando que o gosto por mulheres e bebida e esse lado bom vivan do Tony vem do pai dele, mesmo que eles não tenham tido uma relação de pai e filho como o Tony gostaria que eles tivessem, ainda existe essas características que são passadas de pai para filho, por assim dizer, e é de uma forma bem legal, é uma rima visual nada forçada e ela é bem orgânica, ela é fluida, ela não surge aqui para mostrar, olha, esse é o pai do Tony, mas é só para pontuar que eles têm alguma coisa em comum. E aqui a gente também é apresentado o melhor amigo do Steve, o Bucky Barnes, que tá sempre com ele e o defende sempre, e eles têm muita história, eles vivem muito tempo juntos, e é importante essa apresentação aqui pra gente entender porque depois o Steve se sente tão deslocado no mundo em que ele vive. A apresentação dos personagens ela é feita de uma forma bem fluida e interessante. O Dr. Extreme do Stanley Tucci, que é o responsável por recrutar o Steve para o programa do Super Soldado, ele toma essa decisão porque ele ouve uma conversa dele com o Bucky e percebe a índole dele, percebe que ele é uma pessoa boa e que ele tenta fazer o melhor, mesmo ele não sendo a melhor pessoa para fazer isso, já que ele não tem força física e nem tamanho e nem as características que o exército está procurando naquele momento, mesmo que seja uma das piores coisas você ir para a guerra, ir para a morte e defender o seu país desse jeito, o Steve ainda quer muito isso, ele quer defender o mundo com aquilo que ele tem. E uma coisa interessante também é que o doutor percebe que mesmo com as fragilidades físicas e com as doenças, o que ele precisa para que a experiência do super soldado seja bem sucedida é ter alguém bom. Afinal, ele é o responsável, mesmo que indiretamente, pelo surgimento do vilão do Caveira Vermelha, já que ele explica que o Soro é responsável por trazer tudo à tona, tudo que você tem dentro de si. Então, como
a intenção do Caveira Vermelha é ruim, tudo que ele tem dentro dele vem à tona e o transforma fisicamente no Caveira Vermelha, literalmente. Ele usa uma máscara para encobrir o que ele se transformou. E no Steve, que tem essa índole boa, ele tem esse lado bom dentro dele, ele é um homem bom, tudo isso vem à tona e ele fica um homem forte, e fisicamente ele começa a corresponder ao que ele tem por dentro, já que ele pode combater tudo que ele sempre quis combater e nunca pôde pelas fragilidades físicas que eram dele. E pra gente ter provado isso, o filme mostra, ele não conta, ele não só fala que o Steve é um homem bom. A gente consegue ver isso. Em determinado momento, o Capitão Phillips, que está treinando um pelotão e tinha pedido um exército para se tornar um exército de super soldados, ele faz um teste dizendo que ele precisa de homens fortes e homens corajosos para defender. E ele faz um teste jogando uma granada no meio do pelotão, e o único que tem uma decisão, que toma uma iniciativa, é o Steve. Ele se joga sem hesitar em cima da granada e pede para todo mundo se afastar. E aí que a gente tem pontuado que ele é o homem certo para essa experiência. Já que mesmo sendo franzino, mesmo sendo repetitivo aqui, mesmo ele sendo franzino, mesmo ele sendo frágil, ele sendo pequeno, cheio de deficiências, cheio de doenças, ele não hesita em nenhum momento em agir para proteger as pessoas que estão ao redor. E isso é o que faz ele ser o que ele é. E pra mim, a coragem e a integridade dele ressonam com uma personagem da empresa rival, a Mulher Maravilha da DC. Toda vez que eu vejo o Capitão América, eu sempre consigo encontrar essas características nos dois, essa necessidade de fazer o mundo melhor. E mesmo ela sendo uma amazona guerreira, deusa, treinada para isso, eu sinto essa ressonância com ele. Ele não hesita em fazer o bem, ele não hesita em proteger, ele sempre coloca as necessidades dos outros acima das necessidades dele. E essa integridade deles, eu acho que elas se complementam, mesmo eles sendo de universos diferentes. Tem umas características interessantes também, como ele é franzino, pequeno, ele nunca foi olhado por mulheres, e mesmo depois que ele se transforma no imponente Capitão América, essa característica ainda está presente, ela ainda está latente, porque ele não está acostumado com as mulheres olhando para ele não está acostumado a ser desejado, e é uma coisa interessante mostrar que mesmo fisicamente ele tenha se tornado atraente, por dentro ele ainda é um inseguro e o pequeno Steve Rogers. E tem um fato curioso e interessante, que é quando o Steve sai da máquina, depois que ele se transforma em super soldado, a Peggy, ela levanta a mão assim e vai tocar no peito dele, e ela retrai a mão sem tocar. E essa foi uma reação da atriz. Ela disse que não sabia como reagir, tipo, ao ver o Chris Evans lá todo forte e saindo da máquina. Ela instintivamente estica a mão e volta, e ficou uma coisa tão interessante que acabou ficando no filme. Então é sempre legal quando a gente tem essas reações naturais, seja uma risada, seja um movimento, e acaba ficando tão legal que eles deixam no corte final. O Hugo Weaving, mesmo fazendo um vilão genérico, eu sinto que ele ainda se diverte. As intenções do Caveira Vermelha, assim como as intenções de todos os vilões genéricos, assim como as intenções de todos os vilões genéricos, elas nunca estão claras. Eles sempre querem destruir o mundo e é só isso, não é nada muito... Não é nada muito claro, é a coisa mais genérica, é o velho vilão megalomaníaco que tem uma intenção megalomaníaca de destruição, e é isso. E eu ainda acho interessante que, como ele nunca foi soldado, ele só teve um breve treinamento antes dele ir pra guerra, ele se torna o garoto propaganda do exército, então ele sai pelo país em turnê, recrutando as pessoas, e em um momento ele é confrontado, tipo, você é só o garoto propaganda, você nunca esteve na guerra, você não tá vendo as pessoas morrendo. E o que faz ele tomar a decisão ele tá cansado de ser o boneco do governo, e ele escuta que o amigo dele, o Bucky, que tava num pelotão, foi sequestrado e
foi dado como morto, todos os soldados desse pelotão foram dados como mortos, e ele não acredita que o amigo dele tá morto, e ele parte numa missão de resgate, que é bem sucedida, e ele traz não só o amigo, mas todos os soldados que estavam junto com ele, mostrando que ele não se importa muito com a própria integridade, mesmo ele sendo super soldado, aquela coisa que tá dentro dele, ela ainda é forte, ela ainda é o que faz ser o que ele é, e ele vai resgatar todos eles, mas mais pensando, não, meu amigo não tá morto. E tem uma outra característica que eu acho super importante, que tem uma cena de batalha, o Steve parte para derrubar as fábricas que a Hydra tem, que é digamos assim, a Quantum ou a Spectre do 007, é a empresa dos vilões nesse caso. E aí o Bucky morre numa queda e ele chora. E eu gosto de mostrar um homem forte e grande chorando, que é uma mensagem importante. Ele acabou de perder o melhor amigo dele e ele demonstra emoção. Ele tá bebendo sozinho, a Peggy chega para consolá-lo, mas ele tá lá demonstrando as emoções. Então eu acho que é muito importante o cinema mostrar isso, que é natural você chorar e é natural você sentir, principalmente quando alguém que é muito importante para você acabou de morrer. Ele não segura os sentimentos, mesmo ele sendo homem, não tem essa mensagem negativa de que homem não chora, de que tem que segurar os sentimentos. É um instinto natural do ser humano. E ele dá vazão, ele coloca isso pra fora. Mas a partir da 1 hora de filme, quando de fato ele veste o manto do capitão e ele começa a partir nas missões, o filme se entrega totalmente ao genérico. Tem umas lutas desnecessárias, tem um segmento muito grande mostrando ele em missões para estabelecer a força dele, mas eu já sabia a força dele, eu não precisava disso. As cenas de luta não são inspiradas, as cenas de ação não são inspiradas, elas são as mais genéricas possível. Tem uns tiroteios bobos, uns cortes bobos, coisas que não funcionam e são totalmente desnecessárias para um filme que estava vindo tão bem na primeira parte, tão íntimo, tão calmo, e isso é um pouco desgostoso, digamos assim. A primeira parte dele só perde para a primeira parte do Homem de Ferro, que a diferença é que o Homem de Ferro peca na cena final e é isso. O Capitão América ele começa a pecar na metade do filme. Então eu tenho 1 hora de filme praticamente perfeito e depois eu tenho 1 hora de filme super genérico, super sem graça, super sem inspiração. E ainda tem a rivalidade feminina desnecessária. A Peggy tá flertando com o Capitão faz um tempo e uma outra menina o beija e ela reage com raiva e desconta nele, enfim. Essas pequenas coisas que tem que parar de acontecer no cinema e que não movem a trama e não servem pra nada, elas só servem pra mostrar essa rivalidade feminina que é pregada há certo tempo. E se eu reforço isso aqui, primeiro que eu sou mulher, segundo que isso acontece há muito tempo no cinema e isso precisa parar de existir. Essas pequenas coisas, esses pequenos confrontos desnecessários e que causam esse distanciamento e não tem relevância nenhuma e que servem só para reforçar um estereótipo que foi criado e que é totalmente desnecessário e que tem melhorado, mas é sempre importante ressaltar quando acontece para a gente não esquecer. E quando a gente não esquece, é mais fácil de não repetir essas coisas. E além disso, ainda tem também uma cena clássica que devia parar de existir, que é o clichê do super-herói ou do personagem que é cercado por outros 50 personagens que estão buscando ele pra morte e ele não é morto imediatamente, ele é levado pro vilão e de alguma maneira ele consegue escapar. A trilha sonora que é brega, ela pontua uns momentos esperançosos ou de grandiosidade, mas de um jeito muito bobo. É uma trilha sonora nada inspirada, que não funciona tão bem. Mas ainda assim, o filme consegue encontrar alguns pontos positivos depois de ter se perdido tanto. A gente tem a revelação de que o Tesseract ele é um cubo que serve como transporte. Eu gosto do vilão não morrer, ele é transportado para algum lugar com certeza. Dá para perceber isso, afinal o espaço se abre na cabeça dele. Então algumas pessoas, mas ele morreu. Primeiro, no cinema a gente tem que aprender sem corpo, sem morte.
E claramente o espaço é aberto acima da cabeça dele, a gente consegue ver ele sendo levado. E obviamente o sacrifício de Steve, que serve para reforçar e para concluir essa trajetória de que ele sempre quis fazer o bem pro mundo e que aqui ele se entrega ao final. Aqui eu acredito no sacrifício do personagem, porque desde o começo do filme ele me provou que ele faria isso. Eu não tenho uma mudança brusca de personalidade ou de alguém que faria um sacrifício desnecessário. Não, eu acredito no Steve Rogers, eu acredito que o Capitão América se sacrificaria desse jeito por um bem maior, porque o filme mostra o tempo inteiro que ele faria isso. E é emocionante ver ele estar conversando com a Peggy e ele tinha prometido sair com ela e ele não consegue porque obviamente ele tá salvando o mundo e por mais que o filme tenha todas essas falhas, ele ainda consegue reforçar essa parte importante de me fazer ter empatia e me importar o suficiente com o personagem. Mas no final, o Capitão é um filme que tem uma primeira parte praticamente perfeita, mas que peca ao se transformar numa caricatura vilanesca megalomaníaca, mas que ainda assim se encontra no finalzinho, principalmente nas cenas pós-créditos, ao mostrar o Steve Rogers acordando no presente depois de ter dormido congelado por 70 anos e ainda me fazer sentir emoção com uma cena de partir o coração, que é ele dizendo que tinha um encontro e que ele estava atrasado. Um beijo e até a próxima.